Como é de conhecimento de alguns, fiquei de dar um início sobre os livros proféticos da Bíblia. Na verdade, nós vamos tentar dar uma pincelada em um assunto muito importante nos nossos dias, que é sobre profeta e profecia. Porque nós temos visto que, no longo dos anos, está existindo uma confusão muito grande em relação ao título de profeta e também em relação a entregar profecias. Na verdade, todas as vezes que nós estamos pregando a palavra e Deus automaticamente começa a nos usar de uma maneira diferenciada ali naquele momento para a vida, em especial alguma pessoa, nós falamos que estamos entregando uma profecia, não é assim? Geralmente é assim que nós tratamos o assunto. Só que se nós observarmos dentro da palavra de Deus, a gente vai entender que o profeta realmente é aquele que falava no nome de Deus. E o profeta, ele tinha, sobre a definição, 3 situações no Antigo Testamento. O profeta era definido como vidente, que na verdade o vidente é aquela pessoa que tem a capacidade, de perceber as coisas. Ele tinha a nomenclatura de homem de Deus e também como profeta. E é bom a gente começar a entender que agora, no Novo Testamento, que é a nova aliança, tudo se resume dentro da palavra de Deus. Então, aquilo que nós falamos tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é palavra que vem como mensagem de Deus, mas algo que nós estamos falando, porque estamos fazendo a leitura daquilo que nós estamos vendo, que é diferente do Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança. Deus mostrava para o homem, para os profetas, e eles entregavam aquilo que Deus estava mostrando. Na maioria das vezes, coisas que a própria pessoa já sabia mais ou menos que ela estava envolvida, mas porém achando que ninguém estava sabendo. Lembra no caso de Davi, quando agora o profeta Natan vai na casa dele para repreender, ele conta lá uma história. Davi sabia que havia uma consequência para o seu erro. Então, quando o profeta começa a falar, Davi, na verdade, no final fica indignado, E aí o profeta coloca a mão no nariz de Davi e fala: esse homem é você, Davi. Então, precisamos entender que o profeta é aquele que fala em nome de Deus. A mensagem tem que ser de Deus. A gente precisa saber entender também, meus queridos, que é preciso definir, saber classificar os profetas e a profecia. Porque se nós observarmos que os profetas da Antiga Aliança, eles escreveram e deixaram escritos, podemos dizer assim, aquilo que automaticamente foram lhes passado, para que isso pudesse ser hoje um foco também de ensinamento para as pessoas dos nossos dias. Então é bom saber classificar, tá certo? Para que você não possa estar falando aí coisas que não são Deus que está mandando você fazer. Agora, alguns estão descaracterizando que não existe profetas dos nossos dias, porque as profecias, elas praticamente já estão dentro da palavra de Deus, não precisa de uma outra revelação para que as pessoas possam despertar. Isso é uma grande verdade. A gente tem a Bíblia hoje como a maior profecia já deixada pelos profetas. Então, eu quero até falar alguma coisa que eu marquei aqui,
sobre as profecias, que na verdade foram as profecias a respeito de Israel e o seu relacionamento com Deus, as profecias messiânicas, ou acerca de Jesus Cristo, que é o Redentor prometido na Bíblia, e as profecias escatológicas, isso é, acerca dos últimos dias que nós estamos vivendo agora. Então tudo isso já foi profetizado lá atrás pelos profetas. Me lembro que certa vez tinha um irmãozinho que ele vendia queijo em porta, e ele passou na residência que eu morava para oferecer esse queijo. E quando eu tinha condições, eu sempre pegava um queijinho dele. E ele era de uma denominação que eu não vou falar o nome. E um dia, conversando com ele, disse: "Você viu a revelação que o nosso missionário teve nessa madrugada?" Eu falei: "Não, revelação poderosa." E eu falei: "Qual revelação que é?" Ele falou: ele viu os 7 selos, as 7 trombetas." Começou a falar aquilo que já está registrado por João na visão do Apocalipse. Eu disse: essa revelação não foi dada a ele." "Mas como assim?" Eu falei: "Não foi dada a eles, essa revelação está no livro de Apocalipse." Aí ele ficou meio sem me entender e tal, mas a gente via uma certa idolatria ao homem. E muitos se intitulam como profetas, como alguém que traz uma mensagem, né, profética, e as pessoas se prendem a essas pessoas e o que essas pessoas falam. Tem muita gente presa na mão do homem. Tem gente presa de medo. Às vezes o cara está ali escravizado na igreja, não aprende nada e tal, mas ele não sai. Por quê? Porque foi lançado uma mensagem de maldição sobre a vida dele, né? A pessoa se constitui como profeta e diz: se você sair daqui, você vai morrer, vai acontecer uma desgraça, um desastre no meio da sua família. E a pessoa fica com medo, então ela fica ali sujeitando aquela pessoa que se diz profeta. Então é preciso entender isso, meus queridos, saber definir, discernir profecias de profeta, tá certo? Eu sei que o horário aqui não dá muito para a gente poder estar falando, relatando, mas é apenas uma pinceladinha aqui no início, na introdução, para você entender que é necessário saber discernir, né, aquilo que você ouve, saber nutrir muito bem aquilo que você ouve, ir para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para ver o que a Palavra de Deus fala a respeito daquilo que estão entregando para você. A gente pode entender que existem alguns elementos que mostrava sobre se a pessoa era profeta ou não. O primeiro elemento era a vocação, né? Que a vocação era o chamado de Deus para o ofício profético. Então não era qualquer um que se constituía como profeta, Deus chamava. Depois a mensagem. O outro elemento era a comunicação divina e a mensagem do profeta, ou seja, aquilo que Deus mandava o profeta falar, ele falava. E a terceira coisa, o principal, o cumprimento. O último elemento essencial ao profetismo bíblico era o cumprimento da profecia preferida. Foi o próprio Deus que estabeleceu o critério de avaliação. Se a palavra profética não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não disse. Deuteronômio, capítulo 18, versículo número 20 e 22. E aí, o falso profeta deveria ser morto. Então é preciso tomar muito cuidado quando se intitula profeta, porque se a profecia não se cumprir, é tido como falso profeta. Não estou aqui descaracterizando essas igrejas, pastores que estão aí todos os dias profetizando, falando, entregando profecia. Você vai ser responsável pela mensagem. Nós estamos falando aqui desses elementos, que é a vocação, o chamado para ser profeta. A mensagem não é sua, a mensagem tem que ser de Deus. E hoje, nos nossos dias, de acordo com a palavra de Deus, e também o cumprimento desta profecia. Tá certo? Fica essa reflexão aí. Medite, compartilhe com outros irmãos, com seus amigos aí. Tenho certeza que vai ser dias agradáveis onde nós estaremos falando sobre este assunto tão importante. Deus te abençoe e fico sem introdução em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fábio Costa e esta é mais uma reflexão do Projeto PEV, Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual.